Fala, meus queridos e minhas queridas! Aqui é o professor Gustavo Henrique com mais uma aula de arte. Nessa nossa aula vamos fazer uma revisão para auxiliar e preparar vocês para avaliação e também vamos trazer mais referências para vocês estarem utilizando para o projeto fotográfico, no qual vocês vão ter uma noção de que tipos de fotos ou até mesmo subtemas que vocês podem trabalhar dentro do tema principal do nosso projeto. Então, me acompanhe no slide para a nossa aula de hoje. Então, o tema da nossa aula é revisão. A partir disso, a gente viu em todas as nossas aulas que a fotografia antirracista, que é o tema principal, do nosso projeto, ele tem como objetivo evitar o reforço de estereótipos. Então aqui a gente busca promover uma narrativa visual que ela é mais rica, que ela é mais plural, que ela trabalha essas questões de comportamento da sociedade que venham a favorecer a luta contra o racismo, contra o preconceito, contra a discriminação. Então aqui eu peguei algumas imagens, do Instagram da Jordana Fotógrafo, no qual vocês têm referências de fotografias que elas trabalham esses temas de antirracismo em si. Então são referências que vocês podem estar utilizando, inclusive vocês podem estar pesquisando elas ou essas referências em outras fontes na própria internet. E outra, sabemos que existem diversas formas de racismo, não somente aquela voltada para o padrão da cor de pele, mas também existe o racismo ambiental. Então, tem aqui uma fotografia que demonstra, essas questões da discriminação e do racismo ambiental que acontece na nossa sociedade. Eu vou colocar aqui para vocês uma seta vermelha. Então, outra coisa que eu quero que vocês reparem é que existe uma descrição aqui da imagem. Quando tem essas descrições de imagem, é para transformar a obra de uma forma em que o público ele tem um entendimento maior do que se trata, do que está se passando ali. Então, aqui essa fotografia é de um caso que aconteceu de deslizamento, de terra, em que teve lamas, no qual foram entrando tanto na casa como dificultando a passagem dos moradores daquela região norte ali do litoral, e foi um acontecimento que aconteceu em 2023. Foi retirado desse site aqui. Então, quando estamos falando do racismo ambiental, estamos falando de um grupo de minorias, de pessoas que vivem numa localidade que eles sofrem, seja por conta da falta de infraestrutura naquela região, seja por conta de determinados fatores, governamentais ou não, que levaram à depredação daquele ambiente, prejudicando a condição de vida daqueles moradores. E esse aqui é um dos casos referentes a isso. E essa ideia do racismo ambiental a gente encontra também até na divisão que temos entre uma parte da cidade e outra. Essa distinção de uma parte que é destinada mais ao grupo rico da sociedade, ou aqueles que têm uma condição socioeconômica melhores, e outros que são considerados pobres ou têm uma condição socioeconômica mais inferior. E lembrando, quando estamos falando da questão de antirracismo, estamos trabalhando uma cultura de desenvolvimento que favoreça tanto as comunidades que têm sua cultura ali negra ou afrodescendente, indígena, comunidades LGBTQI+, entre outros grupos minoritários dentro da nossa sociedade. Lembrando a vocês, quando estamos falando de minoritários, não significa que são poucas pessoas. Minoritários aqui no caso é que pode ser um grande grupo de pessoas que vivem naquela sociedade, mas não têm os seus direitos ali respeitados ou até mesmo sendo cumpridos em si. Ou esses grupos, eles sofrem uma grande questões relacionadas a racismos, a discriminação, preconceitos, entre outras coisas. Voltando aqui para o slide. Então, já explicamos o significado de minorias aqui nesse contexto social e também sobre a questão do que o antirracismo pode estar abordando e vocês podem estar utilizando nas imagens fotográficas de vocês. Inclusive cenas do cotidiano, como pessoas aqui conversando, o relacionamento nesse convívio e desenvolvimento social. Então aqui a gente tem como um desenvolvimento nessa educação antirracista trabalhar a importância dessa representatividade e comprometimento que temos com um sistema de inclusão racial.
Então, a fotografia antirracista, como vocês viram exemplos em outras aulas, a gente tem várias metodologias fotográficas, sejam uns que foram apresentados pelo cineasta e fotógrafo o Juliano Gomes na nossa última aula, e tem outros, como eu disse para vocês, que servem como, por exemplo, imagens como se fosse de cunho de manifestações ou de cenas do cotidiano em si, e outras que a gente vê que reforça e realça a nossa cultura e nacionalidade em si. Então aqui a gente tem a fotografia antirracista atuando como uma ferramenta de transformação social, justamente porque ela busca construir uma sociedade mais justa, mais empática, evita a reprodução dos estereótipos raciais e assim valoriza a nossa diversidade e experiência de um contexto, seja numa comunidade, numa região, no grupo ou na nossa própria nacionalidade brasileira. Eu trouxe umas fotografias aqui do Sebastião Salgado, no qual ele faz fotografias de povos originários, dos povos indígenas. Então aqui foram retirados desses sites aqui, desses links. E uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção é que essa fotografia está realçando e valorizando a cultura desse povo, o cotidiano, a vida deles em si. Então a fotografia antirracista ela serve para isso, para você trabalhar as suas questões de identidade, cultura, tradições em si. Aqui temos também algo que é muito importante nas questões da fotografia. Temos um texto. Esse texto ele traz uma breve explicação para as pessoas referente ao que a obra se trata. Por que tem que ter um texto ou determinados fotógrafos optam por colocar um texto na sua fotografia, para poder assim o público estar tendo uma maior noção do que está referenciando e também para trazer uma visibilidade sobre o que o tema fotográfico está abordando, aonde foi retirada aquela fotografia, quais povos ali participaram, de qual região. Então o texto ele acaba sendo importante nas exposições para trazer essa questão de orientação em si. Voltando aqui, então vocês podem ver que o texto ele está trazendo informações importantes. Para Zoauá, a terra tem um nome, Aracauá, ou seja, lugar que conhecemos. Então, a partir desse texto, eu já sei que a fotografia foi feita dos povos indígenas Auá, e aqui temos como tema, né, o lugar que conhecemos. Esse tema, na palavra indígena, dos Auá, Aracauá. Então, eles caçam, tá vendo que aqui na segunda parte do texto está trabalhando ideias do cotidiano e que tem também uma explicação sobre o motivo e retratando também a noção dessa fotografia, porque ele tirou essa fotografia em qual circunstância em si. Então, os textos, ele tem uma exposição e ele tem um papel de levar as pessoas que estão visitando, que estão apreciando aquela fotografia, informações que elas não obteriam sozinhas pela fotografia. Por exemplo, aquela foto, retornando aqui no slide anterior, a foto me traz a noção da identidade, da cultura, da tradição deles. Mas somente pela foto eu não reconheceria de qual tribo ou de qual povo, né? Desculpa, tribo não, de qual povo indígena eles fazem parte. Então o texto ele acabou me auxiliando nisso. Eu não entenderia os motivos ali relevantes daquele desenvolvimento da cultura deles ou daquele momento que levou o fotógrafo a retirar aquela fotografia em si, em fazer aquela imagem, e o texto ele está me transmitindo essa ideia. Então aqui, esse texto, vocês podem perceber que ele também é curto e é direto. Então, o texto aqui sempre curto, direto e trazendo explicações. E o mesmo aconteceu na imagem referente à descrição dela aqui, que eu mostrei para vocês no exemplo, do racismo ambiental. Então, temos um texto curto e que está sendo de forma direta e está orientando ali o público em si. Outra questão que eu tenho aqui também é que ele sempre está focando no quê? Nas informações que são mais relevantes, que são mais exatas ou que traz um cuidado ali, uma reflexão para as pessoas do que a pesquisa ali ou do que a fotografia está abordando em si. E isso ajuda até a compor uma narrativa da exposição que vai melhorar e vai desenvolver mais o olhar e a consciência do espectador, da pessoa que está ali admirando a sua fotografia em si. Voltando aqui,
Então, é comum em exposições fotográficas que a gente tenha as fotos, as imagens. Essas fotografias, elas têm um título, tá? Para aquela fotografia, para aquela obra, e que tenha esse texto de abertura, esse texto sobre ou a fotografia ou a exposição fotográfica em si e do que está sendo trabalhado ali. Então, esse texto, todas essas características são questões e princípios básicos que temos numa exposição fotográfica. Indo para o próximo aqui, então, a gente tem a fotografia trabalhando aspectos históricos e culturais, e esses aspectos históricos e culturais podem trazer uma visão ou até mesmo uma consciência e interpretação da fotografia diferente de uma pessoa para outra, porque a interpretação da imagem por si só lá, ela é influenciada sempre por nosso contexto social, pelas nossas experiências, pelos nossos aspectos de desenvolvimento histórico e cultural. Então, nisso, podemos ter interpretações variadas e também podemos ter uma interpretação que é influenciada por esses fatores culturais, históricos e específicos ali da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então, as imagens aqui, elas não têm um significado isolado. Elas sempre estão sujeitas a uma interpretação do observador. E nisso, ele vai trazer suas influências e seu contexto social, histórico e cultural nessa interpretação. Por exemplo, é igual a questão de gosto. Tem estilos musicais que vocês gostam e outro não. E a própria região que você vive, ou até mesmo a própria influência, seja familiar ou de colegas seus, podem te influenciar a gostar de um tipo de estilo musical e desgostar do outro. Então, a gente faz muito isso, até nas questões das nossas vestimentas, ou postura, ou estilo estético em si. Então, o ambiente que a gente vive e até mesmo o círculo social, as pessoas com que nós associamos, elas têm essa capacidade de influenciar a gente e, através dessas nossas experiências, vamos construindo nossa visão de mundo, nossa identidade, nossos padrões de gosto e, nisso, também nossas capacidades de interpretação. Voltando aqui. Então, temos o outro estilo que eu falei para vocês durante as nossas aulas, que é a narrativa fotográfica. Eu crio praticamente como se fossem umas tirinhas de quadrinhos, mas utilizando fotos. E nisso também eu posso colocar uma história seja mais subjetiva ou uma história que ela traga um contexto narrativo mais específico. Igual nesse caso aqui da fotografia da Duane Michels. Ela deixou algo muito mais subjetivo e ela tem muita influência trazida para suas obras de contextos e conceitos filosóficos. Então aqui vocês podem ver que temos um início, um meio e um final para esse estilo de narrativa fotográfica, em que cada um desses quadros, eles se complementam e dentro disso precisamos ter um clímax. Esse clímax é a ação que acontece e que vai fechar aquela conclusão da cena para desenvolver o pensamento no público. Então, temos um estudioso, que é o Michael Freeman, que ele vai falar que a narrativa fotográfica ela é mais do que uma mera sequência de imagens. Por quê? É preciso ter um clímax, igual nos filmes, igual nas histórias dos livros. Você tem um começo, um meio e um fim, e durante isso você tem as transições. Você tem a parte em que os personagens vão estar em apuros, ou as partes em que vai te dar mais emoção e por aí vai indo. Porque o clímax é onde o envolvimento e o impacto do espectador é mais alto e que ele espera o desfecho. Então, o clímax é sempre o ponto mais alto ali da narrativa. Tem um outro exemplo aqui, de uma narrativa fotográfica, que é feita pela fotógrafa Graciela Iturbide. Ela estava acompanhando, né, o enterro dos anjinhos, é um costume de enterro de crianças, bebês recém-nascidos mortos, e ela vai tirar fotografia da família e vai acompanhar essa família indo nesse trajeto. E durante esse trajeto, ela acaba encontrando, nessa parte aqui, um corpo de uma pessoa abandonada que foi devorada por abutres em si. Então, ela mesmo afirma que nesse momento é como se a morte dissesse para ela: estou aqui, você estava me procurando. Então, essa é uma das partes que temos o clímax, e aqui no final a gente tem um encerramento,
que é um enterro ali do anjinho, né, da criança, dessa família que ela acompanhou. Então, vocês podem ver que em toda essa narrativa, ela teve um início, um meio, um final, e teve um desdobramento em si que causou um impacto ali na fotografia e na sequência que ela colocou essas fotos. Então, a fotografia, ela está comunicando de forma intensa o tema que está sendo abordado, como no caso desse roteiro fotográfico, a gente tem como tema a própria morte em si. Porque vocês podem ver que é um enterro ou a brevidade da vida. E nisso, essa fotografia ela vai trazer tanto uma atenção nossa para o que está acontecendo, como uma reflexão sobre o tema e as questões que foram abordadas ali pelas imagens. Nisso, a gente tem um clímax que atrai e sugere o ponto alto da narrativa, que eu mencionei para vocês, que é esse corpo abandonado no chão, que também pode ser o pai carregando o caixão da filhinha e por aí vai indo. E a outro modelo que temos aqui, que eu mostrei para vocês, foi os estudos de caso nos Jardins do Éden, do fotógrafo Christian Cravo, no qual ele vai explorar uma riqueza cultural. Ele utiliza a técnica de narrativa fotográfica para trazer uma composição de um cenário dos rituais de voodoo ali no Haiti. E nisso a gente tem elementos também, elementos como o fogo e a galinha que se encontram aqui, e também elementos como a própria iluminação, tá, do local e as pessoas e as pessoas transitando dentro daquela caverna sendo iluminados. Então a gente está tendo elementos aqui que eu mencionei para vocês, como fogo e luzes, contraste de luz e sombra, para trabalhar essa ideia do ritual que acontece lá e justamente desenvolver um fascínio e exotismo. Então tá vendo que essa fotografia e essa composição que ele traz desenvolve muito essas características. E outros elementos que podemos trazer, como eu mencionei, são coisas abordando uma religiosidade de um povo específico, questões do cotidiano em si. Então, aqui a gente tem elementos visuais que reforçam a narrativa. Por exemplo, aqui no caso, essas crianças com a linha olhando para o céu, como se estivessem soltando pipa. Temos outros elementos narrativos aqui, que é esse homem que ele vai jogar, né, essas flores para o mar como se fosse uma oferenda. Então eu estou trabalhando questões de uma linguagem que está refletindo ali os interesses do fotógrafo, e dentro disso eu tenho um reforço visual narrativo por conta desses elementos em si. E tivemos também o estudo do caso Mariana, que falamos também, que é uma obra do Christian Cravo, que ele vai trazer características do impacto do racismo ambiental, tá? No qual temos sempre uma cor monocromática que vai ganhar mais destaque, que é a cor do barro, que é a cor da sujeira, que foi daquela represa Mariana que acabou se rompendo, e nisso muitos moradores ali daquela região perderam suas casas. Teve um impacto ambiental também no sistema da pesca lá, porque nesse barro, nessa lama, tinha muitos metais pesados que acabaram intoxicando os peixes e por aí vai indo. Então aqui a gente tem uma forma de enfatizar a devastação que foi feita pelo desastre ambiental. Nisso a gente tem um reforço de como essa população dessa região sofreu um racismo ambiental, e ele utiliza justamente o quê? Não são as pessoas, mas os objetos que compõem a vida daquelas pessoas, que compõem a moradia, a casa daquelas pessoas. Então aqui os objetos são colocados no lugar das pessoas e contam a história em si. E a gente tem uma extensão de uma narrativa que vai permitir o espectador ali tendo a dimensão da perda das vidas das pessoas, dos bens materiais, da sua localidade ou local de origem em si. Então isso aqui é uma forma da imagem de uma tragédia que faz a gente a refletir. Outras técnicas que foram ensinadas na aula do cineasta e fotógrafo Juliano foi a dupla exposição, que pode estar sendo utilizada. Vocês pegam duas fotografias e meio que colocam elas, uma mais clara e outra mais escura, predominante no fundo. E temos também, como eu mencionei para vocês, fotografias que representam o cotidiano, a religião, ou até mesmo características da cultura daquele povo
Então, temos, por exemplo, essa daqui, que é o candomblé e o alvo dos olhares constantes do fotógrafo, justamente porque existe um preconceito na sociedade referente a outros tipos de religiões que não são aquelas católicas ou evangélicas. Então, a fotografia aqui, ela, além de ser uma expressão artística, ela transmite ideias e sentimentos, tanto para a pessoa que está produzindo como quem está observando, e ela vai despertar também avaliações das pessoas sobre aquela fotografia. E uma das constantes questões que a fotografia desenvolve na gente é a saudade. Por exemplo, você pega aquele álbum fotográfico seu, da sua família, ou de um ente querido que faleceu, você tem aquele sentimento de saudade. E a fotografia ela te ajuda também a reviver aquele momento, aquela experiência que você teve com uma pessoa, ou com um grupo, ou com membros ali da sua família em si. Então, tem esse sentimento de nostalgia, de saudade, ou de revivenciar aquela infância que você teve, ou aqueles momentos que você considera como bom da sua vida em si. Voltando aqui. Então, a gente tem ela como um meio de expressão que vai provocar vários tipos de sentimentos, e como vocês podem observar nessa imagem aqui, ela está desenvolvendo justamente a ideia de saudade. E as outras características é que a fotografia ela não é somente uma forma de arte, ela pode ser utilizada para várias formas, seja para denúncia social, para questões ali jornalísticas, ou para desenvolvimento de uma compreensão de narrativa. Ela pode ser utilizada também em sistemas de construção de história para um filme, ou seja, a fotografia é utilizada também no cinema. Então, temos sempre uma compreensão da narrativa visual, um contexto cultural que também é abordado na fotografia, que vai levar uma apreciação e interpretação das imagens para o público e também desenvolver uma conscientização desse público sobre outras culturas, sobre outros povos. E aqui eu tenho outras imagens para vocês, como dos indígenas de Suruás, em pescaria coletiva. Então reparem que é algo comum da vida deles, do cotidiano. E vocês também podem estar tirando fotografias referentes a algo comum da sua vida e do seu cotidiano. Então são modelos que eu trouxe para vocês, pesquisem outros que vão ajudar. Agora vamos para o nosso momento de atividades. Então, nos nossos momentos de atividades, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão estar respondendo uma planilha, tá? Um formulário no Forms, que é referente à pesquisa sobre vocês, a dedicação de vocês no projeto, o que vocês estão achando do projeto fotográfico, e entre outras coisas. Então, me acompanhe aqui no slide. Esse aqui é o link do formulário que vocês vão estar preenchendo. Professor e professora presencial, disponibilize esse link para os estudantes estarem preenchendo aí. E outra, estudantes, utilizem o e-mail de vocês institucional, aqueles que é referente a que você acessa os aplicativos, entre outras coisas, que são escolares. Se você tentar o seu e-mail pessoal, pode ser que tenha problema para responder o formulário. Certinho? Então, utilize o seu e-mail institucional. Terminamos nossa aula por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.